Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos no sábado, adorando ao nosso Deus, falando sobre assuntos atuais, e dinheiro é um assunto muito atual, muito importante e relevante para as nossas vidas. Mas vamos falar à luz da palavra de Deus. É que a Bíblia nos fala sobre isso, que a Bíblia nos fala sobre o dinheiro, sobre o amor ao dinheiro. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós estaremos orando ao nosso Deus. Nós, como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos trabalhando com o primeiro trimestre de 2022. Um artigo escrito por Ellen Kreter, intitulado Fazendo as Pazes com o Dinheiro. Como é que anda você aí com o dinheiro? Como é que anda você com o dinheiro? Como andam as suas finanças? Como andam as suas finanças? Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos convidar o nosso pastor, o pastor Robson, para estar orando conosco, pedindo a Deus, pastor, que repreenda o devorador, que possamos, ter as nossas finanças equilibradas no Senhor. Verdade, irmã Paula. Estamos aqui também, tá? Acompanhando o estudo, fazendo as pazes com o dinheiro. E é muito importante, para nós, para as nossas famílias, nossa vida financeira, a vida financeira da nossa família. E como é que nós estamos? Em paz ou estamos brigados com o dinheiro? É uma pergunta que todos nós precisamos fazer, né? Você que está nos ouvindo agora, esse estudo vai dizer respeito a você, vai falar a sua vida financeira, vai falar da sua família. Você está brigado com o dinheiro? Você está em paz com o dinheiro? Ou gosta demais dele? Fica até o final e Deus tem uma palavra para o seu coração. Irmã Paula, para aproveitar esse momento, sim, pastor, mandar um abraço para a nossa irmã Helena Araújo, a mãe do nosso irmão Lindomar. Um abraço, Helena é aquela Deus irmã abençoe. uma daquelas irmãs que trata o pastor com muito carinho, né? Volta e meia tem um bolo sem bolo, açúcar lá que um bolo de Sandra banana faz. delicioso. O pastor experimenta, a irmã Paula também, Jéssica também. Mandar um abraço para a nossa diaconisa, a irmã Creuza Lau Borges. Todas as vezes que nós vamos lá à casa da irmã Creuza, fazer a visita, às vezes da janela, orando da janela, deixando uma palavra, ela sempre mostra a fé guardada em seu coração, né? Amém. A Bíblia diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A irmã Creuza, ela não acabou a carreira ainda, tá? Está com saúde, consciente, plena, lúcida, está reservada por conta da Covid e agora ainda essa onda de gripe que tem assolado a humanidade de um modo geral. Mas a irmã Creuza é de uma lucidez e de uma segurança em relação à sua fé. Mandar também um abraço para o nosso irmão Abner, irmã Lindóia, irmão Abner, e um abraço à irmã Ninalva, né? A irmã Ninalva. Irmã Ninalva e as suas guloseimas, que ela sempre tem um prato diferenciado, assim, um zelo para com o pastor e para com a família. Um abraço, irmã Ninalva, que Deus esteja te abençoando ricamente a sua família, ao seu querido esposo e irmão Valdomiro, tá bom? Amém, vamos orar em nome de Jesus, fazendo as pazes com o dinheiro, fazendo as pazes com o dinheiro. E a Bíblia fala sobre isso, né? Quem reina em nossas finanças é Mamon ou é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, em Tua presença, nos encontramos. E esta é uma oportunidade muito especial, porque do outro lado do vídeo existem famílias que agora estão aguardando uma palavra a respeito desse tema que é muito importante, que diz muito a realidade das nossas vidas e da nossa realidade financeira. Fala conosco nessa noite. Nós te suplicamos que o devorador não encontre ocasião para pisotear, para sapatear, para esfacelar as nossas finanças, mas que nós possamos, em nos sujeitando a Deus, ao Senhor, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Amém. É o que diz a tua palavra. Use a tua serva, que nesta noite seja mais uma, esta noite, que a tua serva venha a ser instrumentalidade do Senhor para abençoar as nossas vidas. Obrigado por tudo. Continua conosco. Essa é a prece, essa é a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. E aí, irmã Paula, você está
em paz como o dinheiro? Oh, eu tô muito de bem com ele, viu? Gosto muito, pastor. Então manda pra cá, viu? Você tá no estúdio Tá aí aí, gravando, apresentando. Algumas pessoas falam assim, né? Dinheiro não traz felicidade. Aí eu costumo completar, mas compra algumas coisas que nos tornam felizes. Paga algumas despesas. Paga algumas despesas. Não traz felicidade, mas paga algumas despesas. Paga algumas e nós despesas. somos muito gratos a Deus, porque Deus tem, segundo a sua infinita Deus, misericórdia, né? segundo Tem a sido sua fiel. grandeza, Ele que supre em glória todas as nossas necessidades. Amém. Né? Que o Senhor Amém. nos abençoe, que Amém. você tenha uma noite especial. Amém. Que esse estudo fale grandemente aos nossos corações. E eu continuo aqui no estúdio, tendo como foco aí de fundo a nossa Igreja Batista Sinai de Almagueira. Irmã Paula, me permita fazer aqui um aviso rapidinho, por gentileza. Deixa eu deixar aqui a irmã assumindo aí o controle do vídeo, tá? Aparecendo a irmã no vídeo, e fazer só um lembrete aí desse material. Agora o pastor vai retornar aqui novamente, né? O pastor vai retornar. Pastor. Deixa eu ver onde é que o pastor está aqui agora para poder aparecer. Né? Onde é que o pastor ficou? Onde está o pastor? Onde está o pastor? O pastor está aqui, né? Do outro lado, mais aqui. A nossa igreja, ela recebeu esse material com 3 exemplares para evangelização, tá? Um deles diz o livro de Marcos, é o título do material. O segundo é Os Amigos de Jesus. E o terceiro material, a História de Deus. Esse material, a Igreja Batista Sinai de Almagueira recebeu uma quantidade considerável e ela está com os seus departamentos, né? O infantil, o departamento jovem, nós deixamos também com a MCM, nós entregamos a alguns irmãos também da diretoria, para que nós estivéssemos visualizando o material e em tempo próprio nos reunindo para as tratativas da melhor maneira de aplicarmos aqui na cidade de Almagueira esse material com o público ideal. Então nós pedimos a cada um que esteja juntamente conosco, que estejamos orando e Deus esteja abençoando todas as vidas ou cada pessoa que vai receber esse material. Vai ser doado, vai ser ofertado gratuitamente pela Igreja Batista Sinai de Almagueira. São 1000 exemplares, tá? E que estes exemplares, o conteúdo, que é um conteúdo bíblico, o ensino bíblico, que venha a ser bênção na vida de todos aqueles que receberem esse material evangelístico. Então, feito esse aviso, você que está nos ouvindo aí, tão logo já estará sendo distribuído, ou alguém já pode até ter recebido algum exemplar. E o nosso desejo, irmã Paula, é que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um daqueles que receberão esse material, que é um material muito rico, muito bom e muito ensinador a respeito daquilo que diz a palavra de Deus. Um grande abraço, até mais. Acho que eu tomei muito tempo, mas que Deus te abençoe e abençoe amém, nós. Amém. Jesus, amém. Amém. Então, Fazendo as Pazes com o Dinheiro, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022, é escrito por Ellen Carter. E eu coloquei uma foto aí, né, na revista também veio uma foto de uma moça segurando um porquinho. Eu coloquei uma foto aí, colocando um dinheirinho no porquinho. Eu costumo sempre brincar com o meu neto. Sam, como está o seu porquinho? Porque a vovó, mas o vovô vão pra aí. E aí você é que vai salvar a gente com esse porquinho, tá? É picolé, você vai pagar o estacionamento. Então o seu porquinho tem que estar rechonchudo. Eu costumo perguntar pra ele assim: Sam, o seu porquinho está magrinho ou gordinho? Tá bem rechonchudinho? Como é que tá esse porquinho seu aí para aguardar os seus avós, né? É uma brincadeira que nós fazemos. E todo ano a gente faz isso com ele. E é muito interessante, né? E a autora, ela pergunta aqui:
Como é o seu relacionamento com o dinheiro? Gente, você consegue guardar alguma coisa do seu dinheiro? Como é o seu relacionamento com o dinheiro? Ou você se considera uma pessoa consumista? Você se considera uma pessoa consumista? Nós estamos vivendo em uma época em que nós podemos comprar quase tudo ou simplesmente tudo com um clique. Né? Você compra comida, você compra roupa, sapato, óculos, você compra brinquedos, você compra artigos para diversão, tudo online. Você nas redes sociais, você encontra tudo. E o interessante é que você pode parcelar, perder de vista. Devo, não nego, pago quando puder. Então, tudo você pode fazer hoje de forma online. Então, com a pandemia, muitos serviços se tornaram disponíveis por meio do WhatsApp. A gente vai ver agora que o WhatsApp já colocou mais um aplicativo ali para pagamentos de conta através do próprio WhatsApp. Ali na sua conversa com o WhatsApp, você pode já estar pagando a outra pessoa. Então, facilita muito a nossa vida, nossa, a facilidade é tremenda. Mas isso tudo também se torna uma armadilha para nós. Se nós não buscarmos de Deus a sabedoria em como lidar com essas facilidades que muitas vezes aumentam a nossa vontade de consumir. Né? Aumenta as facilidades, elas costumam aumentar o consumo. Às vezes você não está nem precisando daquela blusinha, mas, tá na promoção aquela blusinha, não a blusinha. E você vai, passa o cartão, a facilidade está muito grande. E aí às vezes a gente esquece que no final do mês tem que pagar a fatura do cartão, né? Mas como nós falamos, a Bíblia encontra uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. É nela que nossa regra de fé, nosso manual de conduta, é pela palavra de Deus que nós nos direcionamos, que nós nos portamos. E a palavra de Deus, ela não poderia deixar de falar sobre a relação que nós temos com o dinheiro. Muitas vezes nós somos consumistas, mas muitas vezes somos avarentos mesmo. Temos ali e fica ali o tempo todo, a gente não consegue fazer nada com ele e aguentamos, seguramos, não ajudamos a ninguém, não consumimos, não fazemos nada, só fazemos trabalhar para ter e não conseguimos ter uma relação saudável com o dinheiro. O que a palavra de Deus nos fala sobre dinheiro? O que a palavra de Deus nos diz sobre dinheiro? O trecho que nós estaremos trabalhando, ele se encontra em Mateus capítulo 6, depois você pode dar uma lida em Mateus 6, né? Que Jesus Cristo, ele está falando ali, ele está orientando. E aí ele começa falando agora sobre os tesouros que nós muitas vezes ajuntamos aqui na terra. E aí a Bíblia nos diz assim, capítulo 6, Mateus 6, versículos 19 e 20 nos falam assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções dizem: não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus Cristo estava falando aqui sobre o quê? Sobre o ajuntar tesouros na terra. E ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, né? Onde a traça e a ferrugem destrói, mas ajuntai tesouros nos céus, onde os ladrões, onde não há ferrugem e onde não existem ladrões para roubar, para minar, para consumir esse tesouro. O que você acha? Jesus Cristo estava falando que você não deveria ter dinheiro aqui na terra? É isso que Jesus Cristo está falando?
Será que Jesus Cristo estava falando que era pecado você trabalhar e ter uma condição boa de vida? Você guardar, você poupar o seu dinheiro? Será que era isso? O que Jesus Cristo estava falando quando ele disse: não ajunteis tesouros aqui na terra? O complemento, queridos, vem no versículo 21 e 22. Ele diz: porque aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Não é que seja pecado termos dinheiro, termos condição financeira boa, sermos ricos, termos poder aquisitivo. Não é que isso seja pecado. O pecado está aonde nós depositamos o nosso coração. Deus, ele precisa ser primazia. Deus precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, o primeiro lugar em nossos corações. E isso também em relação às nossas finanças. E aí Jesus Cristo continua falando, porque se os olhos são a candeia do corpo, né? Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, será luz. E mais adiante, nós vamos ver na palavra de Deus que os nossos olhos, eles muitas vezes nos levam a pecar. Nós consumimos porque nós olhamos, nós desejamos e queremos nos apossar daquilo ali que desejamos. Então, a autora, ela pergunta aqui pra gente: como é o seu relacionamento com o dinheiro? Você se considera uma pessoa consumista? Você sabe viver em paz com o dinheiro? Você vive em paz com o dinheiro? Ele não é o centro da sua vida, mas também não é aquilo que não é aquilo que a engrenagem que mexe a sua vida. O dinheiro não mexe com todos os seus sentidos. Você consegue ter equilíbrio, tanto no guardar quanto no gastar. Como é a sua relação com o dinheiro? Nós vamos ver, queridos, que o dinheiro ele está sempre presente em nossas vidas. Quando o pastor perguntou: como é que está você com o dinheiro? Eu estou bem, né? Dinheiro é bem, como a gente disse, dinheiro não traz felicidade, mas compra muita coisa que traz, né? Facilita muito as nossas vidas e nós não podemos negar isso. Então o dinheiro ele está presente em nossas vidas. E aí a autora ela fala aqui que quando ela era criança, a avó dela costumava dar umas moedinhas, né? E quando ela achava que com aquela moeda ela poderia fazer tudo. E quando ela chegou à adolescência, que ganhava 10 reais, ela já sabia fazer a conta e dizer que dava para comprar 10 picolés, né? 4 picolés. E aí a gente vai ver que, lembrando disso, eu lembrei também do meu netinho, né? Que o avô viciou meu netinho a achar que as moedas que ele dava para o netinho dava para comprar tudo, ainda sempre sobrava troco. E aí a criança ela vai crescendo, ela vai tendo familiaridade com o dinheiro e vai percebendo que não é bem assim. Mas enquanto somos crianças, achamos que dinheiro brota em árvore, né? E aí ela lembra aqui que quando ela foi, na época do cheque, que a mãe dela não tinha dinheiro, ela costumava dizer assim: mamãe, paga com cheque, né? A avó dela, ela fala aqui que a bisavó dela viveu de escambo, né? Que era troca de mercadorias. Houve uma época que era troca de mercadorias. Você ia comprar um serviço, ter um serviço, você levava ali 1 quilo de arroz, você levava o sal, né? Que já foi muito moeda de troca, mas a farinha. E depois a gente vai ver que essas moedas foram trocando. E aí surgiu o cheque. Eu lembro que as minhas filhas costumavam dizer assim: mamãe, dá um cheque. Como se a gente não tivesse que cobrir o cheque depois no final do mês, né? Hoje, muitas vezes, os nossos filhos falam o quê? Passa o cartão, né? Eu não tenho dinheiro, passa o cartão. Já ouvi muito essa frase também, passa o cartão. Mas no final do mês, a fatura do cartão chega. Hoje a gente vive na época do Pix, né? Estamos vivendo aí na época do Pix, do QR Code. E quem quer que tem netinho, quem tem crianças pequenas em casa, que não já teve a oportunidade de ouvir seu filho, ou seu neto, ou seu sobrinho, você falar assim: eu não tenho dinheiro, ele fez, mas faz um Pix, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, fazer um Pix. Mas o Pix tem que ter dinheiro na conta para você fazer esse Pix, né? Então, vivemos uma época assim, das facilidades,
E dinheiro não brota em árvore, dinheiro não brota em árvore. Nós precisamos saber administrar e termos uma evolução, né? Vivermos sabermos administrar o nosso dinheiro, sabermos administrar e administrar bem. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que nós temos. Então, a autora nos diz o seguinte, que a evolução do dinheiro revela muito sobre o nosso coração. Somos seres consumistas por natureza. E isso aparece desde o jardim do Éden. Deus nos deu todas as árvores do jardim para comer, menos uma. E aí o coração consumista quis fazer o quê? Comer justamente aquela que Deus tinha dito para não comer, né? Então, nós sempre queremos um pouquinho mais. Nos dão um pouco, nós queremos um pouquinho mais. Quem nunca aqui gastou além do que ganha, né? Quem nunca gastou além do que ganha? Então, as facilidades que hoje temos, tanto de variedade como em valores acessíveis, nos tornam viciados em compras. Aí ela costuma dizer, ela disse aqui, a autora diz o seguinte, imagine se alguém hoje em dia vai costurar uma meia furada. Imagine se alguém hoje em dia vai remendar uma calça, costurar uma calça. As facilidades hoje são tão grandes que a gente quer tudo novo, né? Tem um celular, o celular está com uso 1 ano, 2 anos, a gente já quer trocar. A gente já troca e já quer sempre adquirir uma coisa nova. Então é bem mais fácil nós comprarmos um novo do que nós consertarmos aquilo que temos, que está desgastado, que está danificado. Então ela diz o seguinte, que ela aposta que todas as pessoas que estão aqui leu esse artigo ou vendo agora o vídeo, tem mais roupas no seu guarda-roupa do que a sua avó tinha na sua época. Mas nem tudo se relaciona, mas aí ela diz que nem tudo que se relaciona a dinheiro traz mais notícias, são coisas ruins. Graças ao dinheiro, nós temos mais tempos para coisas mais urgentes e mais importantes em nossas vidas. Graças ao dinheiro, nós podemos fazer um tratamento médico. Graças ao dinheiro, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor, nós podemos descansar mais, nós podemos ter mais tempo para a nossa família. E aí ela coloca aqui que ela, como mulher virtuosa que ela é, né? Ela delega as suas tarefas às suas servas. Eu ri quando eu vi quem eram as servas da autora, né? Quem eram as servas da autora. Ela disse que delega as suas tarefas para a máquina de lavar, para o aspirador de pó, para a máquina de lavar louças, para o carro. Então, graças ao dinheiro, nós não precisamos percorrer quilômetros e quilômetros de distância a pé. Podemos ir de carro. Graças ao dinheiro, nós não precisamos ficar horas no tanque lavando roupa. A gente coloca tudo na máquina de lavar, já sai centrifugado, é só colocar para secar. E quem tem secadora, é só botar ali na secadora, depois tirar e dobrar. Então, graças ao dinheiro, nós não precisamos ficar tanto tempo faxinando a casa, desgastado. Graças ao dinheiro, a nossa casa hoje tem uma cerâmica, tem uma outra qualidade, tem uma outra estrutura. Graças ao dinheiro, nós temos uma qualidade de vida melhor. Então, nem tudo que se relaciona ao dinheiro é ruim, né? É como nós falamos, o dinheiro não traz felicidade, mas compra muita coisa que traz essa felicidade. Essas facilidades, elas são bênçãos na vida da autora, bênçãos em nossas vidas, e são possíveis, tudo isso graças ao dinheiro que circula, né? Tudo isso é possível graças ao maquinário criado, que é permitido, né, através do trabalho mensal se obter. Então, a grande pergunta que ela faz para mim e para você é: como viver em paz com o dinheiro? Como viver bem com o dinheiro? Bom, a gente não diz que a Bíblia, na palavra de Deus, a gente encontra uma orientação para todas as instâncias das nossas vidas. E o assunto dinheiro aparece cerca de 2.000 vezes na Bíblia. 2.000 vezes. Essa não é uma pesquisa dela, é uma pesquisa do Ministério Crom. E ela diz que, sendo assim, é possível concluir que Deus se importa com esse assunto dinheiro.
Tanto é que ele é citado na Bíblia 2000 vezes. Então, no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ter uma mina de ouro em relação a finanças, em relação a esse assunto dinheiro, em relação quando o assunto finanças é abordado. E é o que nós estaremos estudando aqui. Vamos nos debruçar nesse capítulo 6 de Mateus, nos versículos que nós lemos anteriormente, para aprendermos a fazer as pazes com o dinheiro. Então, o primeiro tópico que ela fala aqui é a respeito dos acumuladores. Acumuladores de tesouros. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus ele começa o versículo dando uma ordem. Não acumulem. Não acumulem. Ele não diz assim, caso você seja um acumulador, caso você seja, caso você encontre uma chance de guardar, de algo aparecer e você guardar, não, ele diz, não acumulem. Por que Jesus Cristo falou isso? Porque Jesus Cristo, queridos, ele é onisciente. E Jesus Cristo parte da premissa que nós somos acumuladores de tesouros. Nós somos acumuladores de tesouros. Nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos sonhos que se tornam um tesouro para nós. Sendo assim, ele nos direciona a acumular tesouros no lugar certo, que é nos céus. Então, essa é a primeira coisa, é reconhecer que não devemos ser acumuladores de tranqueiras, que se estragam, que se perdem com o tempo. Às vezes a gente compra coisas que nem sequer a gente usa. Simplesmente compra por comprar. Às vezes nós temos 10, 15, 20, 30, 40, 50 pares de sapato, nós só temos 2 pés. Às vezes nós temos tanta roupa dentro do guarda-roupa que não cabe mais, mas nós temos apenas um corpo para vestir. Então Jesus Cristo diz, olha, não acumulem, não sejam acumuladores, que vocês acumulem os tesouros de vocês no lugar certo, acumulem nos céus, porque isso aqui tudo passa, as roupas estragam, os sapatos estragam, o eletroeletrônico estraga, o seu celular estraga, o seu computador perece, ele estraga. Se ele não estragar, ele é roubado por alguém. Então, que vocês procurem serem acumuladores nos céus. Então, guardem nos locais certos. Tudo que temos na terra, ele é transitório. Tudo que temos na terra passa. Então, o trabalho de nossas mãos, o salmista nos diz em Eclesiastes que o trabalho de nossas mãos debaixo do sol é vapor. Evapora, como já se diz Salomão em Eclesiastes. É tudo vaidade, tudo passa, tudo é vapor. Então as vidas que evangelizamos e discipulamos, porém são tesouros que são eternos. São tesouros eternos. Então você quer acumular tesouros eternos? Sirva seu próximo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, nós vemos Jesus dizer que ele veio ao mundo não para servir, não para ser servido, mas para servir, né? E servir sem medida. A gente vai ver que enquanto Jesus Cristo estava aqui, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo poderoso, ele estava servindo. A gente vai ver que Jesus Cristo, ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo, ele dá exemplo de humildade. Então, queridos, que possamos acumular tesouros nos céus, que possamos evangelizar, que possamos discipular, que possamos buscar mais da palavra de Deus. E esses são tesouros que não se perdem. Então, direcione o seu coração a acumular tesouros nos céus. E aí, Jesus Cristo vem falando sobre um coração direcionado. Como direcionar o coração para acumular tesouros nos céus? Como fazer isso? Primeiro, Jesus Cristo nos dá uma ordem. Não acumulem. Partindo da premissa que nós somos acumuladores. Nós somos acumuladores. Nós queremos mais, sempre mais, né?
compramos um, sempre queremos comprar um pouquinho mais. Nós somos acumuladores. Jesus Cristo diz o quê? Acumuleis tesouros nos céus, porque tudo que você tem aqui é transitório, tudo que você tem aqui passa, você não vai levar nada disso para os céus. E aí ele fala que nós precisamos, a autora disse, nós precisamos ter um coração direcionado. Como ter um coração direcionado? Como termos esse coração direcionado? Bom, Jesus Cristo ele diz aqui, porque ele diz, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. É isso que diz Mateus 26, 21. Porque vocês não devem acumular tesouros na terra, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o coração de vocês. Por que essa preocupação com nossos tesouros? Por que Deus quer atingir o nosso coração? É a pergunta que precisamos fazer. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Quando o assunto é finanças, para onde o seu coração se inclina? Para onde o nosso coração se inclina? Talvez seja para armazenar e garantir um futuro, tornando-se uma pessoa egoísta, tornando-se uma pessoa avarenta, como nós falamos, tem pessoas que quanto mais tem, mais quer ter e acaba pisando nos outros para conseguir mais e mais e mais, né? Então, ou então tem aqueles que gastam aquilo que tem e aquilo que não tem, que gasta mais do que tem, que está com todos os cartões estourados. Queridos, uma coisa é ficarmos apertados financeiramente porque surgiu um imprevisto, uma enfermidade e você gastou e gastou muito, gastou o que não podia gastar porque a nossa vida vale muito e nós precisamos zelar por ela. Mas a outra coisa é gastarmos de forma desordenada, sem controle das nossas finanças, sem controle, gastando aquilo que não tem. Como que eu posso ganhar 1.000 e gastar 3.000? Algo está errado, algo está errado. Também como eu posso ganhar 1.000 e não gastar nada? Então eu preciso ter cuidado, né? É preciso que haja um equilíbrio. Nós precisamos aproveitar a nossa vida ao máximo. Não podemos ser irresponsáveis, mas também não podemos ser avarentos. Não podemos ser avarentos. Aí a autora diz aqui que a gente não pode seguir nenhum extremo nem outro, mas não se vive. A Bíblia nos fala que nós não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã, frustrados, com expectativas colocadas em recursos materiais, que nós precisamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade e Deus ele tem cuidado de nós. Então, seja como for, nós precisamos lembrar que os nossos tesouros, eles direcionam o nosso coração. Aquilo que você acumula diz muito sobre você e seus ídolos. Diz muito sobre os ídolos que você tem no seu coração. Então, para fazer as pazes com o dinheiro, não precisamos de um curso de administração, de planilhas financeiras, mas de um coração direcionado para o lugar certo. E esse lugar está em Deus. Nós precisamos pedir a Deus direção. Nós precisamos pedir a Deus direção. Não adianta sermos experts em finanças. Não adianta sermos administradores se não soubermos administrar bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então nós precisamos ter um coração direcionado. Nós não podemos partir para a avareza ou então para o extremo de sermos gastões, de sermos pródigos. Nós precisamos ter equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem de Deus. Então que possamos pedir a Deus direção para a forma como nós iremos administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu disposição para trabalharmos e Deus também nos orienta a administrarmos bem aquilo que nós temos. Então, como Deus direciona o nosso coração? Através dos nossos olhos, né? É isso que Jesus Cristo diz. Então, olhos direcionados, olhos direcionados. A gente vai ver aqui que Jesus Cristo dá a resposta, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto,
Caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Então Jesus Cristo falava aqui, né, ele fala no verso anterior sobre acumular tesouros no lugar certo, né? Que é acumular tesouros aonde? Nos céus. E termos um coração inclinado para o local certo, né? Temos um coração inclinado para Deus. E aí, de repente, Jesus Cristo começa falando dos nossos olhos. O que é que os olhos têm a ver com o dinheiro? O que é que os olhos têm a ver com o nosso coração? Qual a lição que a gente tira? Qual a ligação? Qual a ligação dos olhos com o nosso coração e com o dinheiro? Tem um provérbio popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. O coração não sente, né? Então os nossos olhos, que eles são a candeia do nosso corpo. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. E aí Jesus Cristo fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, né? Todo o nosso corpo será brilhante, será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, se os nossos olhos tenderem para o mal, todo o nosso corpo será trevas, e quão grandes trevas serão. Então, ela coloca aqui, qual a lição? Na verdade, essa é uma ligação genial. Se você leu até aqui, deve estar perguntando, ok, entendi o conceito, né? Mas aí, como é que eu faço isso na prática? Como direciono minhas vontades e desejos para o lugar certo e ter um coração voltado para Deus? A resposta, cuide dos seus olhos. Foi isso que Jesus Cristo disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Então eu devo cuidar o quê? Dos meus olhos. Eu costumo dizer que pecado não é você dar o primeiro olhar. Pecado é você direcionar o olhar novamente para ali. O pecado é o segundo olhar. É quando nós damos o segundo olhar, nós já analisamos, nós já maquinamos e já projetamos em nossa mente. E aí ela coloca aqui, qual a resposta? Cuide dos seus olhos. Imagine você em uma sala com a janela bem grande num dia de sol e você nessa sala. O sol ele inunda todo o local e você vê cada detalhe, inclusive a sujeira da sala. A luz nos ajuda a enxergar o que nós precisamos ver dentro da sala, né? Agora imagine essa mesma sala, essa mesma janela, o mesmo sol, mas agora essa janela com blackout, com a cortina com blackout. A cortina fechada e com blackout. Você vai ver apenas o grosso, você vai enxergar apenas os móveis maiores e os enfeites maiores. A falta de luz não nos permitirá ver os detalhes, não nos permitirá ver as pequenas coisas. Então os nossos olhos são como a janela do nosso coração. Quando você coloca diante de seus olhos a palavra de Deus, você assiste uma palestra, um filme, qualquer tipo de mensagem boa, quando você segue uma pessoa pelas redes sociais que postam assuntos edificantes, por isso eu costumo falar sempre, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, olha assim, compartilhe o link com outras pessoas, porque isso edifica. São palavras que edificam as nossas vidas. Isso traz luz para os nossos corações. E essa luz, ela vai fazendo o quê? Ela vai mostrando a sujeirinha que está dentro de nós e que precisa ser limpa, que algumas vezes surge em nossas vidas. Então nós precisamos cuidar, querido, dos nossos olhos. Nós não podemos colocar blackouts em nossos olhos. Aí a autora coloca que nós precisamos de luz para ver nossos pecados e nos arrepender deles. Precisamos de luz para pôr em prática os sonhos de Deus, né? Os sonhos que Deus faz brotar em nossos corações para servir ao reino. Com certeza essa luz irá nos afastar do consumo desenfreado e também da avareza. Essa luz de Deus que adentra o nosso corpo, que ilumina o nosso corpo, ela nos afastará com certeza do consumo desenfreado e também da avareza. Agora, quando nossos olhos passam muito tempo em séries, em novelas, em filmes, com padrões completamente diferentes da palavra de Deus,
mundanos, distorcidos, com mensagens de que o que importa é a felicidade, o que importa é você estar bem, o que importa é você, a sua essência, palavras de autoestima, que valorize o seu eu e a sua felicidade mais do que a felicidade do seu próximo. E aí você segue pessoas nas redes sociais que valorizam o corpo, que valorizam o dinheiro e que valorizam o prazer acima de tudo. O que você está trazendo para o seu coração? Esses sentimentos, esses pensamentos. Então, o que vemos se torna facilmente um desejo, que se torna uma exigência, que gera uma busca desenfreada por tesouros terrenos e culmina no vazio. É isso que a autora diz aqui. Nós vamos ver, queridos, que quando Davi estava para pecar, a Bíblia nos diz que Davi estava lá no seu palácio, né? Quando ele estava ali, e aí andando pelo jardim do palácio, ocioso, Davi viu a Betseba tomando banho ali no rio. É pecado que Davi viu? Não, porque ele estava ali andando pelo jardim. Ele conseguiu ver, glória a Deus, porque ele enxerga, né? Mas o pecado se deu quando Davi deu o segundo olhar. Quando Davi olhou detalhadamente a Betseba, o corpo de Betseba, o que Betseba fazia, e começou a maquinar, e começou a projetar, e falou com seus conselheiros, e falou com os seus servos. Por que eu digo que ele falou com os conselheiros e servos? Porque depois Davi diz, né? Posteriormente, quando Davi compreende o seu estado, a gente vai ver que Davi, ele fala assim, olha, eu vou na minha casa, só vai entrar pessoas que servem a Deus. Só vão se assentar na minha mesa pessoas que servem a Deus. Até os meus servos só me servirão se servir ao Senhor. Porque Davi percebe que ele estava rodeado por pessoas que lhe proporcionaram uma circunstância favorável ao pecado. Então, muitas vezes, quando os nossos olhos são alimentados diariamente por coisas que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias aos princípios da palavra de Deus, nós estamos aos padrões da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando disso. Isso tem enchido os nossos corações. Isso se torna facilmente um desejo para as nossas vidas, e esse desejo de repente se torna uma exigência que você tem que ter, E essa exigência gera uma busca desenfreada a você conseguir aquilo ali. E aí quando você consegue, você sempre vai querer mais. Gera um vazio e você sempre vai querer mais. Eu costumo dizer que os nossos corpos, eles têm um vazio do tamanho do Espírito Santo de Deus. E ele é só capaz de ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes nós queremos preencher com tantas coisas, e nos esquecemos de nos voltarmos para Deus. E o pior, corre o risco de nos tornarmos consumistas, né? Isso que a autora diz, correr em busca de uma falsa alegria, uma alegria passageira. E aí ela diz o seguinte, pare, olhe suas atitudes, palavras e ações na última semana. Você tem andado mais irritada, mais insatisfeito, mais infeliz? Pode ter certeza de que você encontrou trevas, né? Você encontrou trevas e grandes trevas. Mas se a sua semana foi levada à oração, a louvor, à gratidão, ao serviço ao outro, ao serviço no reino de Deus, você está refletindo a luz de Cristo através de você. Você está refletindo o brilho de Jesus Cristo na sua vida. Então, quer ter tesouros acumulados e no coração, no lugar correto, né? Cuide dos seus olhos. Cuide com o que os seus olhos estão vendo. Aonde você tem colocado os seus olhos? O que é que você tem vislumbrado? Quer ter paz com o dinheiro? Procure seguir as orientações do próprio Jesus. Acumule tesouros nos céus. Tenha um coração voltado para Deus. Cuide do que os seus olhos veem, do que o que os seus olhos fazem o seu coração desejar e consumar, né? Então, eu tenho certeza, aí ela diz aqui, que tem certeza que, obedecendo a Deus, nós teremos paz no coração. Obedecendo aos princípios da palavra de Deus,
nós saberemos administrar, nós seremos bons administradores daquilo que Deus nos deu. E teremos o equilíbrio, nem seremos avarentos, muito menos consumistas, né? Desenfreados, mas teremos um equilíbrio em saber consumir da forma certa. Ter dinheiro não é pecado, mas pecado é aquilo que fazemos com ele. Então, que possamos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Que Deus te abençoe, que você prospere mais e mais financeiramente, que Deus te dê condições e vida para que você prospere a cada dia. E o que eu deixo para você como um versículo para guardar no coração está em Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, Jesus Cristo fala sobre acumular tesouros. Jesus Cristo fala que nós devemos acumular os tesouros nos céus. Jesus Cristo fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque até nem Salomão, em toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu esplendor, se vestiu como os lírios do campo. Mas o que a palavra de Deus nos diz é: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas as coisas? Todas as coisas, bem materiais, estabilidade financeira, equilíbrio, saúde, vida, disposição, brilho de Cristo na sua vida. Tudo vai ser acrescentado a você. Sucesso financeiro, sucesso acadêmico, sucesso emocional. Todas as áreas das nossas vidas serão abençoadas quando nós buscarmos primeiramente ao reino de Deus. Então o versículo que eu deixo para você guardar no coração é: busque primeiro o reino de Deus. Busque a Deus. Volte os seus olhos, direcione os seus olhos para o lugar certo. E o Espírito Santo de Deus trabalhará na sua vida de forma tremenda, de forma extraordinária. E você vai ver o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Então que Deus nos abençoe, nos dê uma semana na sua presença. O nosso muito obrigada a você que se inscreveu, a você que compartilhou, a você que assiste o canal. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida física, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida e que você prospere mais e mais direcionado. Que o seu coração, os seus olhos estejam direcionados para o local certo, para a Canaã celestial, para os céus. Que você busque Deus em primeiro lugar. Um beijo e um cheiro no seu coração.